Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você nos assiste. Eu sou a Paola Prandini, sou cofundadora da Afro Educação, que é uma das organizadoras, idealizadoras, né, desse programa chamado Diálogos para Não Passar em Branco. Como sempre, eu tenho comigo aqui a super parceria de Ana Helena Passos, do Instituto Ela Criações Educativas. Tudo bom, Ana? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para todas, todos e todes, e para Paola. Tudo bom? Tudo bom, Flor? É um prazer. É um prazer estar aqui com você, é um prazer o Instituto Ela também estar nessa parceria no Diálogos para Não Passar em Branco, e a gente mais um ano, né, 2021, a gente aqui no Diálogos com um convidado hoje super especial, de um tema que eu adoro, que nos interessa muito, e é um prazer e um grande agradecimento estar aqui com Renato Nogueira. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigada por ter aceitado o Olá, nosso convite. olá, Paola Prandini, obrigado, Ana Helena Passo, obrigado. Então, uma boa tarde e um bom dia, uma boa noite para todos, para todas, para todos que estão aqui nos assistindo nesse momento tão especial. Isso aí. Bom, o diálogo tem, né, essa premissa de fazer uma reflexão crítica em torno da branquitude, né, na vida da gente, nas mais diferentes formas, né, que a branquitude se apresenta. E, como sempre, nós temos uma pessoa convidada, né, que eu e Ana, nesse processo de curadoria, achamos que seria importante trazer para o diálogo. E a gente sempre pede, viu, Renato, que os nossos convidados, as nossas convidadas se apresentem, porque nada melhor do que vocês se apresentarem, né, em primeira pessoa, do que a gente falar quem são vocês. Então, por favor, conta pra gente um pouquinho quem é Renato Nogueira. Então, sou um homem negro, 48 anos de idade, barba bem grisalha, cabelos compridos, dreadlocks, abaixo do ombro, estou com o cabelo preso, estou aqui de óculos, estou aqui em casa, no escritório aqui de casa, tem uma estante de livro ao fundo. Eu nasci num bairro muito tradicional do Rio de Janeiro, né, o bairro Oswaldo Cruz, onde abriga Portela, escola de samba. Então, dentre outras coisas, eu estudei no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Eu tenho uma formação familiar que foi muito importante, além dos amores, das vidas, os encontros que eu tive na vida foram encontros fundamentais para me transformar no que eu sou, as oportunidades, os encontros maravilhosos que eu tive, além das histórias do meu avô, seu Wilson, muito importantes na minha vida, as minhas avós, Maria de Lourdes, avó paterna e Dona Elvira, avó materna, Dona Maria de Lourdes e Dona Elvira. O que mais? E também fiz doutorado em filosofia, fiz graduação, estudei psicanálise, continuo estudando, né? Psicanálise até hoje, esquizoanálise, tenho estudado. E o que é mais graduação em filosofia. Então, um pouco isso também. Agora trabalho na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Escrevo para crianças e para adultos. E tenho, ultimamente, o que tem me interessado muito é estudar sobre o amor. Eu estou investigando o tema do amor a partir da geopsicologia de Urumilá, né, por exemplo, agora, mais especificamente. Eu tenho me debruçado sobre isso. Perfeito, exatamente por isso que a gente pede para que vocês se apresentem, porque a gente jamais conseguiria trazer toda essa riqueza, né, de apresentação sobre si próprio, enfim, com todos esses vieses, né, porque afinal nós somos frutos de múltiplas identidades, né, então é sempre esse processo. Bom, aproveitando, né, como você já colocou, que o foco, né, nesse momento, um dos focos que você tem se debruçado é o tema do amor, e é exatamente esse o tema, né, do nosso diálogo de hoje. Nós gostaríamos de te ouvir, então, um pouquinho sobre esse tema, né, desse nosso diálogo, que pergunta: o amor é político? E aí? O que a gente pode pensar sobre isso? É um tema que de alguma forma diz respeito a todo mundo, né? A gente fala de amor, o amor tem várias formas de expressão, a gente pensa, o amor erótico é uma das expressões, né? O amor entre casais, ou trisal, o formato que as pessoas têm de relacionamento, mas tem o amor parental, o amor filia, amor ágape, o amor como solidariedade, como, né, uma amizade e empatia às pessoas que precisam de apoio. Então tem várias formas de expressão do amor.
Eu diria que todas as formas de expressar amor são políticas, porque aí eu acho que, de alguma forma, aquele filósofo lá de Estagira, né, o Aristóteles, discípulo do Platão, que ficou muito tempo no Kemet, no Egito Antigo, ele dizia, né, o que nos caracteriza como gente, como seres humanos, é ser um animal político. Então, tem mais de um viés para a gente pensar o amor como sendo político. Agora, o amor, essa atividade, isso que a gente busca, eu concordo muito com Orumilá, e isso também está em outros autores modernos, contemporâneos, né? Que a gente busca o amor, que nós, de alguma forma, o que nos faz humanos é buscar amar e sermos amados, isso está um pouco na gente, e o fazer político tem a ver com convívio. Então, o amor inevitavelmente está ligado à política à medida que a gente, de alguma forma, convive, vive junto com o outro, e sempre tem um desafio tremendo que é o convívio com o outro. Então, conviver com os outros é um desafio tremendo. E conviver com o outro, que é um sujeito diferente da gente, isso em todas as instâncias, numa instância micropolítica ou macropolítica. Então, amar talvez seja o grande desafio político para fora dos clichês, tanto dos clichês das comédias românticas, que eu também gosto de várias delas, e dos clichês do amor ao próximo universal e restrito e possível, de possível acesso. Porque talvez seja isso, né? Amar é tão caro, é tão precioso, que talvez seja esse ideal que o amor se transformou numa fantasia, ao invés de ser uma realidade encarnada. Esse é o problema. Então, talvez seja essa uma das dificuldades, né? A gente consegue amar como fantasia, mas talvez não consiga materializar o amor. E talvez aí por isso seja uma tarefa política. Não sei se ajuda aqui ou se ficou mais confuso, mas é um pouco isso, né? Eu acho que o problema é, de alguma maneira, a gente durante muito tempo, durante séculos, o que se tornou dominante é uma imagem do amor como amor romântico. Seja o amor dos relacionamentos, o amor parental também, né? Entre pais, filhos, mães, filhos, filhas, entre amigos, um amor incondicional. E tem uma interpretação hegemônica do cristianismo que fala do amor ao próximo como amar a si mesmo, né? E que diz que a gente tem que amar todo mundo. Só que, de repente, as pessoas também não se amam para amar o outro. Ou se amam de uma forma muito, muito cruel consigo próprias. Então, o amor para o outro também pode ser um amor cruel. Então, acho que tem esse desafio que é definir o que é o amor. E aí, o amor que a gente tem, parece que ele tem dado nisso. Não sei, quero ouvir vocês aqui. Eu já tenho... Não, eu tenho uma lista de perguntas. Eu já comecei, assim, arrasada, que a gente só tem 1 hora, porque eu adoro falar do amor, porque eu acho um grande desafio. Porque o que acontece quando a gente vai estudando branquitude, né? E, Paulo, assim, a gente vai estudando branquitude, a gente vai se deparando com a violência e com o ódio, né? Então, a gente acaba estudando, quando a gente estuda as narrativas hegemônicas, a gente acaba estudando essas características que vão sendo coladas à falsa ideia de superioridade. E aí, uma das características que está junto com a ideia de superioridade é o forte, né? Então, o forte está atrelado à violência, está precisando do ódio para manter a violência. Aí, quem fica no lugar de que tem amor? O fraco. E aí, como é que a gente me encontro nesse desafio, por isso tão animada e tão feliz de estar aqui com você, porque como é que a gente recoloca o amor, né, nessa esfera, né, que você traz tão bem, Renato, de que ser político é muito abrangente, né? Tá falando do dia a dia com a pessoa que você ama ali do seu lado, com sua mãe, com seu filho, isso é político também, né? Que político não é só a grande política, e como é que a gente traz de volta esse grande conceito, essa grande ideia, né, ontológica do que é amar, deslocar de ser fraco e de ser piegas, né, deslocar de toda essa narrativa que o amor romântico também se colou como única narrativa do amor. Então, como é que a gente faz como é que a gente vai reconstruindo isso e deslocando essa ideia, né, de quem ama é fraco e de quem cultua ódios e gabinetes do ódio são os fortes e vão realmente fazer coisas que a gente vê que não estão sendo feitas. Essa é minha primeira
Primeira questão para a gente conversar. Tentar pensar com ela, com essa provocação que você faz, né, Helena? Que é uma provocação que me parece que tem a ver com o seguinte: você falando de branquitude, que acho que é muito bonito, né? Muito interessante, não deixar passar em branco esses diálogos, é um tema muito importante. Me parece que tem um paradigma hegemônico que está no contexto da branquitude, que tem a ver com a cultura ocidental, que é de disputar e conquistar território. E aí, se tem que conquistar e disputar território, não tem lugar para todos. A competição é inevitável e é inevitável ter que superar o outro, e só os mais fortes sobrevivem. Então, tem um conjunto de paradigmas no campo da ciência, da cultura, de modelos, que eles acabaram plasmando uma prática, um inconsciente, um conjunto de práticas que é esse: tem que disputar com o outro, o mais forte sobrevive, e isso está nos dispositivos, nas formas da gente se relacionar. Esse é um problema. E esse problema é como a gente faz, então, para, no reconhecimento da nossa humanidade, a gente perceber que não é necessário ser mais forte. Porque querer ser mais forte também tem a ver com medo, né? Com medo que o outro desperta. De alguma forma, ou seja, o encontro com o outro desperta o medo, porque o encontro com o outro é um encontro com uma vontade diferente da minha. Então, nada melhor do que sujeitar o outro para que a minha vontade prevaleça e a minha relação seja uma relação de sujeito com objetos. E aí, a relação de amor é uma relação entre sujeitos que têm interesses diferentes e que vão ter que conviver com desafios juntos com desafios. Então, essa talvez seja uma dificuldade. A primeira questão talvez seja reencontrar nossa humanidade. Eu acho que a branquitude, né, ela desumaniza. O que é a branquitude hegemônica, a branquitude acrítica, ela desumaniza. Ela opera pela desumanização dos outros. Então, todos os processos de colonização, de opressão, são processos de desumanização. O racismo é um processo radical de desumanização. O patriarcado, ele desumaniza. A misoginia é parte de uma desumanização. Todas as opressões à população LGBTI, que é mais, processo de desumanização. E a gente tem, isso é um problema gravíssimo. Ou seja, a gente precisa reumanizar as pessoas, e reumanizar reconhecendo que a gente vai ter conflito e vai ter confronto, vai ter divergência. Agora, a gente não precisa ter uma relação de troca. Eu acho que tem um problema, que é a ideia de troca, que eu tenho aprendido muito com um dos meus mestres, que é o Antônio, né, Bispo de Santos, o Nego Bispo, né, que me ensina muita coisa, né, grande mestre do Nego Bispo, que é o seguinte: a gente não tem que trocar, a gente vai ter que compartilhar. Porque se eu troco, é uma relação mercadológica. Eu dou algo para receber algo em troca. Quando eu compartilho, eu não preciso dar. Fica comigo aquilo que eu te passei. E a gente compartilha. É uma outra relação. Então, para a gente ter uma relação amorosa mais satisfatória, a gente tem que compartilhar. E eu diria que isso é muito difícil. Porque o nosso treinamento, a nossa socialização, foi para não compartilhar. Foi para disputar, e no final só poderá haver um, né? Lembro do Highlander, um filme, né, nos anos 80, eu era um adolescente, e aí eu lembro que tinha assim, né, só pode haver um. Porque só pode haver um, né? Só pode haver um. E aí isso é um problema, só pode haver um. E aí a gente vai entrar em tensão, vai ter disputa. Então, a primeira ideia seria essa, né? Que a gente é socializado, todos os modelos, eles correm para esse mar, de que a gente tem que disputar, a gente tem que ser melhor. Esse é um problema. A gente vai ter que a gente está enfrentando, inevitável. Sim. Eu ouvindo vocês, realmente é inevitável, e eu acho que são a branquitude, né, enquanto esse sistema e essa ideologia, né, hegemônica que pauta, né, as nossas relações de ser e estar no mundo, enfim, pauta as nossas cosmogonias, as nossas cosmovisões, a maneira como a gente percebe a vida, né, como a gente se dá conta dessa vida e como a gente se relaciona nela. Ela, sem dúvida alguma, também nos afeta em relação às escolhas, por exemplo, que a gente faz dentro da ideia do amor entre pessoas, né? Do amor amoroso, do amor amoroso é ótimo, gente, da relação amorosa, né? Das relações amorosas entre
pessoas, sejam elas do mesmo sexo, enfim, ou não, independentemente de orientação sexual. Aqui eu estou pensando mais dentro do viés de diferenças raciais, né? Por exemplo, os relacionamentos interraciais. Nesse momento, por exemplo, eu falo de Joanesburgo, né? Eu estou fazendo aqui, terminando minha parte do meu doutorado aqui na África do Sul, e eu tive um momento no ano passado, agora eu já não me lembro se foi finalzinho do ano passado ou início desse ano, não, foi ano passado, antes da pandemia ainda. Parece que a gente apaga às vezes, né, o ano da pandemia, na minha cabeça parece que esse ano não existiu, mas na verdade foi antes da pandemia, ainda no início do ano passado. Eu fiz fiz parte de um painel que chamava Love Troubles, que era essa ideia, né, das armadilhas do amor, que foi promovido por um instituto que chama Weiser, dentro da Wits University, aqui em Joanesburgo, e que é, inclusive, coordenado pelo Achille Mbembe e tal, enfim, tem um trabalho bastante interessante dentro do viés, né, das ciências sociais. E nesse painel, eu me coloquei o desafio de fazer uma reflexão em torno do porquê as pessoas brancas decidem se relacionar com pessoas negras. Então, invertendo um pouco a lógica do que a gente comumente vê, porque, em geral, o que a gente mais vê é o porquê que a pessoa negra, né, se coloca num relacionamento interracial com a pessoa branca. E eu falei, não, acho que a gente precisa olhar também o outro lado do balcão, né, precisa refletir sobre esse outro lado. E nessa perspectiva, um dos pontos, né, que enfim, eu acabei pensando em algumas categorias, 3 delas que são bastante, enfim, poderiam ser consideradas, né, negativas no sentido dessa reificação, né, da branquitude. Então, pessoas brancas que se relacionam com pessoas negras porque a partir dali exercem poder, né, porque a partir dali fazem uma hipersexualização daquele corpo, né, negro, ou estabelecem relações, né, de dominação em relação àquela pessoa negra. Mas eu também busquei, né, refletir enquanto a ideia da Bell Hooks, quando ela fala sobre amar a negritude, né, essa ideia do loving blackness, quando ela traz isso, como também pode acontecer, né, dessa pessoa branca compreender, né, a profundidade dessa ideia do amar a negritude e a partir daí também se colocar dentro de um relacionamento interracial que não necessariamente vai perpassar, né, apenas pelas lógicas, vamos dizer assim, da supremacia branca, mas por uma outra lógica talvez de uma hipervalorização inclusive dessa negritude. Queria te ouvir, Renato, no sentido dessa perspectiva, né, dentro dessa lógica, desses relacionamentos interraciais, como que essas relações se dão também a partir dos aspectos políticos, porque são relacionamentos que também trazem, né, uma perspectiva política genuína, eu acredito. Como que você vê isso? Essa talvez seja uma das questões que a gente... mais de uma live, né, para esse tema, né? Eu acho que tem uma pesquisa tem alguns trabalhos sobre isso, né? Alguns trabalhos interessantes a respeito disso, né? Nessa tua pergunta, que eu tenho até um livro aqui, eu não vou encontrar agora, que eu não sabia dessa questão, se eu tinha até pensado um pouco trazê-lo aqui. Eu vou lembrar depois. Não, mas tranquilo, depois a gente pode compartilhar também, até porque a ideia é para ser um bate-papo, né? Então, sim. A gente vai pensando e vai puxando. Vai puxando. O que eu acho que é interessante pensar? Que tem muito a ver, de certa medida, também, das pessoas, a parte branca, ou seja, qual o capital que essa pessoa tem, né? A pessoa branca, uma pessoa negra numa sociedade que é racista, e que ela ganha com isso. Talvez ela ganhe uma oportunidade de ser amada como não seria em outras circunstâncias. Então, isso está em jogo também. Está em jogo, de alguma forma, que ela tem alguém que pode ter, diante de uma sociedade da branquitude, um certo grau de devoção, quase, né? Um grau de devoção, porque ela abre alguns caminhos, né? É como se ela fosse um tipo de green card numa sociedade racista que abre para ela certos acessos, né, de humanidade. Então, a gente tem essa dimensão, que é uma dimensão importante para a gente pensar. E tá para pensar o seguinte: o que está em jogo, né? Porque esse corpo amável, ou seja, esse corpo que não é o corpo amável, preferencialmente, né, o corpo negro, como é que esse corpo que é hipersexualizado, que é desumanizado, como é que ele se torna amável?
Então, se essa pessoa acabou me amando, caramba, que bacana, que legal, essa pessoa branca me ama, então a gente tem algo. Então, essa é uma dimensão que eu diria, é uma zona de conflito constante. No meu entendimento, nas minhas leituras, o que eu vejo? As relações heterossexuais são relações de conflito. Né? A relação entre um homem e uma mulher é uma relação de conflito, que a gente tem em jogo patriarcado e misoginia. E como é que esse homem ama essa mulher se ele foi socializado na violência do patriarcado? Então, nas relações entre interraciais, tem uma tensão. Você está falando de uma sociedade que é globalizada, o racismo está globalizado, é um sistema estruturante das sociedades, que nas sociedades multirraciais funciona com muita violência em vários dispositivos institucionais, vários deles. Então, a gente vai ter que lidar com essa tensão. Então, a pessoa branca tem que ser racializada, tem que entender muito dos seus privilégios, e elas têm que fazer um movimento em relação a isso. Então, eu diria que todas as relações amorosas, elas são plenas de conflito. Se a gente pensar naquilo que eu escrevi no meu último livro, o livro mais recente, eu escrevi o livro que eu lancei em 2020, né, com o prefácio de Jamila Ribeiro, Porque Amamos. Num dos capítulos, eu falo sobre essa questão da paixão, né? A paixão é o fim de um paraíso perdido. E quando esse paraíso perdido, Adão e Eva saem do paraíso, eles encontram uma realidade. Então, na relação interracial, vão encontrar com realidades tensas dentro da relação e fora. Então, tem que ter muito recurso para manejar isso no mundo. Essa é uma questão. Então, é preciso saber se as pessoas têm essa disponibilidade, né? Então, tem que ter uma disponibilidade para fazer isso. Então, não tem nenhuma fórmula que dê certo, não existe nenhuma receita, né, do tipo, cabe com a sua ansiedade em 5 minutos, né? Não existe receita para nada disso, né? Mas, assim, existem elementos que alguns estudos apresentam, eu tenho checado muitos estudos, estou fazendo alguns estudos, algum questionário de questões sobre relacionamento, que isso pode aparecer, quem quiser, né, deixar para as pessoas responderem aí, num desafio, em que eu estou tentando checar e vou entrevistar pessoas. Estou começando a fazer entrevistas, comecei algumas conversas, para ouvir as pessoas, então, de vários conflitos, em relações, em casais LGBT, casais de pessoas do mesmo sexo, casais interraciais, casais pretos, casais brancos, quer dizer, vamos entender o que está acontecendo na relação amorosa. Tem muitas tensões, eu diria, tem uma tensão adicional na relação interracial, diria isso. Há uma tensão adicional às relações em geral, porque é necessário que o privilégio branco seja colocado em xeque, ali cotidianamente. Então, essa é uma questão. Então, o que é importante entender? Cada caso vai ser um caso. É a disponibilidade que essas pessoas têm para enfrentar isso juntas, porque fora os problemas do cotidiano de qualquer casal, pensando se for um casal, né, especificamente, se for um trisal, isso pode mudar também, que são outros formatos de relacionamento, tem vários formatos. Fora aqueles problemas cotidianos, vai ter que ter esse problema que eles vão ter que enfrentar. Vão ter que enfrentar, inclusive, supondo, se tiverem, né, um filho, uma filha dessa relação, como é que esses filhos estão filiados, né? Então, digo isso porque eu posso dizer isso, quer dizer, eu já vi relatos, né, que vieram para análise do meu estudo que eu estou fazendo, que numa relação interracial, o cabelo crespo da filha, a mãe não gostaria que a filha fizesse trança, que o pai pediu que as irmãs, que as cunhadas dela, da mulher, fizessem na filha. Ela falou, prefiro que alise o cabelo. Isso é um motivo de tensão do casal. Porque o pai queria que a filha fizesse tranças no cabelo, e a mãe falou, não, prefiro que ela fique com o cabelo liso. E eles tensionaram. E aí, aquilo foi uma tensão adicional que não existiria se fosse uma relação interracial, por exemplo. Então, eles não conversaram a respeito disso e aquilo tensionou a relação. Acabou sendo uma tensão a mais, porque ele queria fazer uma trancinha, as irmãs, a mãe dele, as cunhadas dela, as irmãs dele, a sogra dela, a mãe dele, vamos fazer uma trancinha, vai ficar muito bonitinha, o cabelo dela é crespo, dá para fazer. Não, quero que ela fique mais bonita. E aí, esse mais bonita tensionou a relação. Então, o que eu estou dizendo? Óbvio, era importante que isso tivesse sido conversado em algum momento. Ó, a gente tiver filho, né? Cabelo crespo, e como vai ser? Está preparada para isso? Como é que é isso para você? Que é a pessoa branca, mulher branca, como é que é isso para você? Não sei.
Então, são pequenas questões. Agora, eu acho que tem potencial político de transformação. Qualquer relacionamento, no meu entendimento, tem potencial político de transformação. Mas requer um processo de autoconhecimento de todas as partes para poder manejar as tensões que virão. Porque eu acho que a questão é essa, né? Qual o grau de possibilidade que eu tenho preparo para sustentar, para enfrentar de tensionamento? Então, eu diria, eu tenho que saber que casal é esse, qual a história de cada um, para saber se essa pessoa está racializada o suficiente para que ela possa acompanhar uma perspectiva política antirracista, por exemplo. Se é que ela tem essas condições para fazer isso, no caso ali específico desse casal, né, desse relato do pai, desse homem que está nos meus estudos, quer dizer, ele ali tensionou, ele ali ficou frustrado, ele teve uma frustração, e não acreditava que ele não esperava isso dela. Mas aí, como faz? Como é que faz nessa hora? Até porque, né, Renato, não, a pessoa branca, né, e esse também era um ponto que eu trazia, a pessoa branca que se relaciona com uma pessoa negra ou com uma pessoa indígena, enfim, com uma pessoa que não seja branca como ela, isso não faz dela uma pessoa antirracista, né? Não é um relacionamento apenas sozinho que dá a ela quase como se fosse um selo, né, antirracista de presente, né? Isso não é uma condição automática, né? Não é uma consequência automática. E por vezes a gente vê ainda, né, muitas falas, muitos discursos sendo colocados, né, tanto no Brasil como também fora do Brasil, trazendo perspectivas como essa, né? Fazendo quase como um nivelamento por baixo, né, da luta antirracista, apenas a partir do, eu tenho um amigo negro, meu marido é negro, minha esposa é negra, né, enfim, essa ideia, né, de um relacionamento que por si só atenua as práticas eventuais e bem possíveis, né, do racismo, o que de fato não é uma relação, né, proporcional, vamos dizer assim. Bom, a gente já tem 2 perguntas aqui de pessoas que nos acompanham, inclusive, né, agradecer muito quem nos acompanha ao vivo. A gente sabe que acompanhar ao vivo nos dias de hoje é realmente um desafio, né? Então isso quer dizer que o pessoal está engajado, né, em se conectar e assistir enquanto a conversa está rolando. Então, muito obrigada por isso. E uma das questões que é colocada aqui para a gente é do Alexandre Santos, que já esteve aqui conosco, inclusive, foi o nosso primeiríssimo convidado do Diálogo no ano passado, e o Alexandre coloca, né, ouvindo o professor Renato sobre o processo de desumanização, me pego refletindo que a própria Conferência de Berlim, né, em 1884, 85, pode ser encarada como um gigantesco, como ele coloca entre aspas, pacto narcísico da branquitude, não é? E aí, Renato, o que você acha dessa perspectiva? Eu acho que isso dá um artigo, hein? Isso dá um artigo. Acho que é um desafio para o Alexandre. É um artigo. Acho que você pode sustentar essa hipótese, uma hipótese bem razoável. Você pode pensá-la de modo freudiano. Acho que é um canal, um caminho, falar de um pacto narcísico, que tem a ver justamente com o processo de colonização, que eu sugeriria uma leitura do Freud e do Fanon. Acho que o Fanon é aquele que vai fustigar o Freud e vai, inclusive, para o Silbertan Blanc e no próprio Deleuze-Guattari, no livro Antiédipo, ser aquele que é um precursor de uma radicalização, de uma crítica à universalidade do Édipo. Então, me parece que esse seria um caminho, eu faria isso, é um caminho para mim, ou seja, você apresentar ali o que é a Conferência de Berlim como fato histórico, o que é o evento, uma ontogenia, uma filogenia, um caráter filogenético, ou seja, tem ali uma questão que é o narcisismo, só conseguir amar o que é espelho, e aí isso faz um pacto para amar o que é o seu espelho. E você tem que configurar o mundo todo como se fosse a sua cópia. Essa é a única forma de você viver. A Grada, que nome maravilhosa. Bem lembrado, né? Eu só colocaria o Freud aí como diagnóstico do pacto narcísico. Não sei se você vai querer algum pós-freudiano, mas acho que o Freud é o caminho interessante. Maravilha. E olha Alexandre, desafio feito, rapidinho. Alexandre, desafio feito. Tem dossiê da branquitude aberto aí até junho. Quero esse artigo aí, viu? Quero esse artigo aí.
Boa. Bom, outra questão da nossa queridíssima Débora Monteiro, né, sócia fundadora junto com a Ana Helena do Instituto Ela. A Débora coloca: Renato, você citou os vários formatos de relação. Você entende que há uma relação entre a colonialidade mais branquitude e a monogamia? E aí ela acrescenta uma outra pergunta: você compreende a não monogamia como uma possibilidade de libertação dessas relações de posse? Não necessariamente. Eu não acredito que o modelo não monogâmico é por si só libertador. Agora, eu concordo que os modelos monogâmicos, o modelo monogâmico está vinculado a uma tradição judaico-cristã, e essa tradição judaico-cristã é uma tradição que tem a ver com opressão, que tem a ver com capitulação do desejo, né, esse formato hegemônico, pelo menos a interpretação hegemônica. Então, a monogamia, historicamente, ela está muito ligada também à misoginia e opressão das mulheres. Isso, sem dúvida, não tem muitos estudos sobre isso. Como a monogamia, ela é um formato que ela servia para enclausurar as mulheres no cotidiano doméstico e uma liberdade para os homens. Então, no contexto de colonização, isso significou aquilo que está um pouco no caso da grande senzala de Gilberto Freire, né? Que esses homens brancos tivessem acesso, né, até por conta e até por meio de abuso, de estupro a outras mulheres, né, estuprassem mulheres negras e indígenas, e tivesse uma mulher monogâmica no casamento. Esse formato acabou se tornando quase um padrão de masculinidade. Os homens foram socializados por esse padrão. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa reconhecer como real, né? Como uma realidade. Agora, ao mesmo tempo, a gente cai a síndrome da Cinderela e a síndrome do Tinder, eu diria que são duas síndromes que elas, apesar de serem diferentes, elas se parecem. Ambas estão numa certa fantasia. Tem uma fantasia da Cinderela, que é uma fantasia que tem um neoplatonismo ali, uma alma gêmea, um sapato que encontra, uma fantasia da Branca de Neve, da Bela Adormecida, e isso é muito monogâmico. Mas tem uma fantasia do Tinder que também faz o corpo, a relação amorosa, um açougue, onde você escolhe o melhor pedaço de carne no momento, e você consome cada dia uma carne diferente. Então, ao mesmo tempo, eu não diria que monogamia ou não monogamia são libertadoras. Eu diria que algumas pessoas têm temperamento e personalidade mais afeitos a uma relação monogâmica e outras não. Isso tem diversidade humana, e que autointimidade e autoconhecimento são as pistas para você encontrar no momento que você vive o que é mais interessante para você. E isso requer, ou seja, não tem um modelo. Então, a monogamia em si, ela é um recurso que serviu para a opressão, mas não necessariamente é um recurso que a pessoa tem que ser, que oprime por si só. Tá? Não é a faca que mata sempre, né? Corta o pão também, isso é um clichê. Então, agora, a monogamia tem sido mal usada historicamente. Tem oprimido muitas mulheres, por exemplo, e também os homens. Temos que ter uma relação de toxicidade com eles próprios, ter uma relação monogâmica que eles não querem estar, não gostariam de estar. Estão performando ali, estão atuando para o mundo público, para manter esse relacionamento. Então, agora, a não monogamia também não torna as pessoas mais felizes afetivamente. É um engodo essa ideia, que não ser monogâmico e ter várias parceiras e parceiros. Você pode estar num vazio existencial tremendo, com muita frustração, muitas decepções amorosas, muita solidão, estando na monogamia ou não monogamia. Então, o que eu diria, a resposta mais categórica, mais objetiva, pudesse se inscrever, ou quisesse anotar, né? Quando eu falo assim uma frase, ou seja, o que está em jogo é o autoconhecimento e a autointimidade das pessoas que se relacionam, e não o formato do relacionamento. Agora, o formato monogamia foi usado no processo de colonização para a opressão. Porém, em si só, ele não é o problema. Algumas pessoas podem ter uma vida satisfatória de modo monogâmico, né? Podem ter um encontro. Agora, algumas pessoas podem se encontrar de outra maneira. Então, o que eu quero dizer? Não existe um modelo universalmente válido de relacionamento para todas as pessoas. Algumas pessoas podem ser policonjugais, outras podem ser poliamoristas. Tem que achar o melhor para você. E como você acha isso? E aí, é conversando, é terapia, testando, errando, é um monte de formato, né? E a sua energia e tempo, porque uma relação é tempo e energia. Então, como você vai investir tempo e energia? Aqui não tem tempo e energia para investir em muitos relacionamentos. Não estou falando de você transar com várias pessoas. Isso aí qualquer um faz.
podem se relacionar. Então, se a não monogamia, se alguém pensa que ela significa sexo casual cotidiano, acho que isso não é um relacionamento, isso é outra coisa. O que não é problema, se você encontra, ó, esse é o meu formato, eu não me relacionar com ninguém, né? Então, legal, você encontrou um formato para você. Agora, relacionamento não monogâmico não é só Tinder. E nada contra o Tinder, eu acho que o Tinder é um mecanismo, né? Eu acho que é isso. Agora, o Tinderelli, que eu chamo de Tinderelli, estou aqui anotando para você um artigo que eu estou escrevendo, um trabalho que eu estou fazendo, que é a Cinderela e o Tinderelli, né? São dois modelos, né? A Cinderela, esse modelo é um amor romântico, o Tinderelli, né? Tinderelli, não Tinderela, Tinderela, porque para poder já o gênero neutro ali, né? O Tinderelli é alguém que acredita que pode ser possível consumir, que uma relação pode ser uma compra, pode ser consumir alguém. Esse é um risco, é um risco do Tinder estar em jogo. Sim. Perfeito. Sim. Bom, quero trazer... Só um parênteses bem rapidinho, só depois eu vou trazer 2 comentários do público aqui também. Eu quero, sim. É que eu vi uma frase, achei perfeito, nunca mais eu esqueço, uma frase no banheiro da USP, que era assim, nós somos livres até para ser monogâmicos. Nós somos livres até para ser monogâmicos. Então, uma outra questão que pode ser refletida junto, que é o que a Angela Davis traz, né, é que a gente ainda não alcançou uma liberdade. Alcançar uma liberdade está junto do processo de humanização, né, que a gente também está pleiteando. Então, para chegar nesse ponto, né, somos livres até para ser monogâmicos. Sim. Perfeito, perfeito. A Mariana, que também já, né, foi uma das nossas convidadas aqui, Mariana Serra, coloca: noto isso que a Paola falou super em casa, sou fruto de uma relação de um homem negro com uma mulher branca, mas isso não fez o casal debater de forma consciente as relações de raça na sociedade. Aliás, acho até que isso os fez criar um véu ainda mais potente que faz quase achar que o racismo não é um fato. E aí vou só emendar com um outro comentário da Sônia André. Hoje a gente está com várias pessoas que já passaram por aqui, né, queridíssimas, também nos acompanhando, e a Sônia comenta, né, Sônia é moçambicana, mas que vive já no Brasil há muitos anos, ela coloca: o Brasil é um país com racismo sem racista. Perguntando a um brasileiro ou a uma brasileira se há racismo no Brasil, ele ou ela dirá sim. Pergunte de outra forma: você é racista? Dirá não. Mas conheço pessoas racistas, meu tio, vizinho, avó, ou seja, o racismo está no outro e não nele. Quer comentar, talvez, um pouquinho dessas perspectivas de Mariana e Sônia, Renato? Antes da gente partir para as nossas dicas do dia e o nosso desafio? Então, eu penso que foi a Sônia e me escapou agora aqui, a Mariana. Sônia e a Mariana, que falou do casal. Isso, Mariana. Então, eu penso que isso é uma questão, porque a gente precisa trabalhar as nossas dificuldades. A gente tem um problema que é trabalhar o erro. Porque numa cultura onde o erro é execrado, errar é quase impossível. Agora, não é só de ordem do erro, né? É da ordem de um reconhecimento. O Grada Quilombo trabalha isso muito bem, que vai além da vergonha, que a gente precisa superar essa fase. Eu estou com vergonha, eu não sei o que fazer, e se organizar para poder enfrentar. Então, a gente precisa justamente desse enfrentamento, e fazer esse enfrentamento requer que as pessoas tenham consciência e que elas não fiquem também paradas, estarrecidas só com aquilo que elas consideram, que aquilo que elas reconhecem que não faz, está incorreto, que é politicamente é um crime. Então, é necessário que elas façam um processo quase terapêutico mesmo, né? Eu acho que quem trabalha isso muito bem é Lélia Gonzalez. Ela tem que colocar a sociedade brasileira no divã e precisa fazer uma terapia, né? Mesmo assim, uma terapia política, né? Ou seja, o que está em jogo? As pessoas têm que assumir a sua história, assumir que elas praticam, que elas exercem privilégio, que elas têm mais do que vantagens, têm privilégios, e a partir daí a gente pode fazer um percurso. Então a gente não admite, a gente não consegue fazer o percurso, porque o processo é longo, o processo não é mágico, né? Eu acho que assim, o pensamento mágico também é outro problema, né? De que as coisas se resolvem num passe de mágica encantado, num abracadabra. A gente vai ter que disponibilizar muita energia para poder enfrentar
essas situações. E vai ter que fazer isso de modo colaborativo, de modo coletivo, de modo político. Não é da ordem do interpessoal. Então, quais são as políticas para isso? Tem que ter política para isso. Tem que ter ação afirmativa, tem que ter política de reparação, tem que ter várias coisas para que isso possa funcionar. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm que fazer as suas correrias, né? O seu corre individual. O seu corre para se resolver. Ó, caramba, não, preciso resolver isso aqui. Né? Ó, não vou ter que ficar o tempo todo tendo alguém me ajudando eu me resolver. Né? Não, alguém você vai ter que fazer a sua correria. Né? Então, tem tudo isso. Então, isso é muito difícil, é mais fácil ficar a inércia, né? A inércia emocional é muito mais simples, né? A inércia emocional é muito mais simples. Você se mantém ali onde está, emocionalmente. Fazer um salto gasta energia, mudar o rumo, né? Esse é o desafio. Perfeito, perfeito. Super obrigada. Bom, como é de praxe, né, todos os nossos encontros aqui no Diálogos, a gente tem um momento em que a gente partilha dicas, até porque a gente sabe que é muito difícil, né, a gente dar conta em tão pouco tempo de todas as questões, né, relacionadas ao tema que a gente traz no dia. E as dicas, elas servem, então, para, né, possibilitar que a gente aprofunde um pouco mais essas reflexões que se iniciaram aqui no Diálogo. E elas ficam, inclusive, disponíveis como um destaque chamado Dicas, lá no Instagram da Afroeducação. Então, basta entrar no Instagram, você vai conhecer todas as dicas que nós tivemos até hoje. E já foram mais de dezenas, acho que chegamos a centenas já, não é, Aninha? Está sem microfone, está sem áudio. Agora, 28 encontros, 3, 4, 5 dicas. A gente fez aí uma estante, né? Vem aí uma estante de dicas virtuais. Bem legal. Exato. Bom, quer contar pra gente, então, qual que é a sua dica de hoje, Aninha? Eu vou começar com a minha dica de hoje aqui, para dialogar com o Renato. O lindo, lindo, lindo livro da Bell Hooks. Essa edição está muito, muito bonita, da editora Elefante. Tem um prefácio da Silvane, que é uma historiadora lá da PUC de São Paulo, que está belíssimo. E se chama Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas. Eu acho que dialoga com tudo isso, né? Acho que a Bell Hooks traz um desafio muito, muito importante, que está dialogando aí com o que o Renato está fazendo também, né? Escutando as pessoas, observando como é que a sensação que me dá é essa, né, Renato? Como é que a gente ressignifica o amor como uma proposta mesmo, como uma proposta de narrativa estruturante mesmo, né? Uma revolução de uma narrativa de sociedade, sabe? Como é que a gente faz isso com o amor? Então, nesse livro, a Bell Hooks vai pensar amor em diversos aspectos. Vai pensar o amor com a relação afetiva, vai pensar o amor na relação de amizade, vai pensar o amor como uma ética, né? Que eu acho que é esse grande desafio, né? O amor como uma ética mesmo. Vai pensar o amor para pensar o luto. Enfim, são 9 capítulos. É um livro belíssimo, uma escrita leve. Bell Hooks, salve, salve. Essa é a minha dica. Que foi resenhada por ti, né, Renato? Sem querer, sem combinar. Coincidência, né? Fiz a resenha do livro, eu li esse livro, peguei o livro em janeiro, estava antes de sair, né? Tive a oportunidade, convite, peguei o livro. Eu já estava relendo o livro, o original em inglês, e aí chegou a edição em português da Elefante. Eles me ligaram, mandaram uma mensagem, falei, poxa, um presente para mim, estão me dando um presente. E aí está por aqui, eu ganhei essa edição também em português, e aí eu fiz também, eu resenhei. Eu falei, caramba, ficou ótimo a tradução, tá? Ficou muito bom. Um trabalho maravilhoso. Que bom. É uma referência também que eu uso, né? A Bell Hooks é uma referência incontornável também. Sim, sim, sim. Ela é uma Exatamente. Bom, já que você está, né, a gente está falando da sua resenha e você está já nesse momento da palavra, a gente, né, fez essa elaboração da sua dica ser um pouco, né, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre o seu livro, Renato. Conta pra gente, para o pessoal, quem sabe, quem ainda não conhece, ter a oportunidade de conhecer. Então, quero mostrar aqui, mostrando o Porque Amamos.
o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. É um trabalho que ele não terminou, na verdade, então queria deixar uma dica para quem está aqui seguindo. Vou deixar no Facebook, na descrição, está tá na minha descrição no Instagram, onde é @Nogueira_oficial, e também eu tenho um canal do Nogueira que às quartas-feiras eu mando um alô, toda quarta-feira o canal do Nogueira no YouTube. Mas a minha dica é, além da leitura do livro, né, quem se interessar por ler mitos, passear por mitos sobre o amor e por interpretações com filosofia, psicanálise, psicologia, né, interpretações sobre os mitos do amor, como é que eles interferem no nosso imaginário, nas nossas ações. É um livro para todo mundo. Eu falo muito da relação amorosa entre as pessoas adultas, entre pessoas, entre casais, trisais, estou falando muito sobre isso. Mas eu estou fazendo agora um estudo que começou no início do ano, né? Eu quero aumentar um pouco a amostragem, que é sobre relacionamento. Então, o que eu estou estudando? Eu estou perguntando para as pessoas como é que elas vivem seus relacionamentos. Essa é a minha pergunta. Então, uma dica, participa dessa pesquisa confidencial, todos os protocolos de pesquisa, tem um TCLE ali direitinho, você vai lá, marca, e você pode participar e contribuir para a gente entender o que está acontecendo. A gente está quase com 500 pessoas entrevistadas, né, preenchendo o questionário. Dessas pessoas, eu vou entrevistar algumas, chegamos a essa marca 490, eu acho, pessoas agora, e a gente quer passar um pouco de 500 pessoas, aumentar um pouco, né, Brasil inteiro, é bem-vindo quem está fora do Brasil também, mas Brasil a princípio, e a gente quer entender, pessoas brasileiras, também estrangeiro, entender o que as pessoas compreendem pelo amor e como elas vivem seu relacionamento. Não vou contar tudo aqui, que tem um questionário lá, vai responder, está racializado, generificado, pessoas não binárias, tudo isso foi pensado no questionário, tudo isso foi pensado, entendeu? Classe social, então a gente discute, quer entender como é que gênero, raça, classe, universo cultural interfere na sua escolha amorosa também, interfere na sua vida amorosa, como é que isso são componentes que a gente acaba definindo, faixa etária, geração, né? Então, como é que isso interfere? Então, é um questionário que você responde em 5 minutos, eu acho, 5 a 10 minutos, responde esse questionário. 5 minutos, eu já respondi. O link do questionário já tá aqui no nosso Facebook, já está online, para quem está nos acompanhando agora ao vivo, se quiser já, né, nesses próximos 5 minutos, já responder. Acho que fica inclusive, né, Ana, um outro momento que a gente sempre tem aqui um outro momento que a gente sempre tem, né, aqui na nossa conversa, é o desafio, né? É a hora do desafio. Então, esse questionário, ele será hoje o nosso desafio, né? Vamos desafiar todo mundo que nos assiste aqui, né? Um desafio a nos comprometermos, né? A contribuir para o questionário, a contribuir para essa pesquisa, que eu acho que é uma pesquisa riquíssima e que, com certeza, também tem essa possibilidade, né? Uma das vertentes é também de contribuir criticamente para as questões que a gente aqui coloca nos nossos diálogos, né? Para que também não seja, para não se deixe passar em branco, né? Fazendo aí uma brincadeira com o nome do nosso diálogo. E eu vou trazer a minha dica, então, aproveitar. A minha dica, ela é um filme que está disponível no Netflix. A tradução brasileira é um filme, na verdade, francês, dirigido por Lucien Jean-Baptiste, e ele foi traduzido para o português como Ele Tem Mesmo Seus Olhos. E eu gosto muito desse filme, é um filme, enfim, que não é um filme cabeça, como a gente costuma dizer, é um filme até que bastante leve, quase como uma comédia romântica, mas que vai trazer, né, enquanto protagonistas, um casal formado por 2 pessoas negras, um casal heterossexual, cisgênero, né, formado por 2 pessoas negras, que acaba por adotar um bebê, e esse bebê é branco. E isso gera uma série de questões, né? Uma série de conflitos, inclusive dentro das famílias desse casal, né? Que
quando vem esse bebê, começam a se fazer, enfim, muitos questionamentos, né, muitas críticas, e daí, então, inclusive, né, vem o título do filme, do Ele Tem Mesmo Seus Olhos, né, como se a única coisa que, de fato, aquela criança pudesse ter em comum com aquele casal fosse a cor dos olhos. Então, fica aí essa minha dica. Não sei se vocês já assistiram, mas vale a pena, é bem, bem interessante. Eu não assisti, não, fiquei curioso. Porque eu Vai assisti, lá, tá no Netflix, tá fácil. eu assisti Malcolm e Marie. Eu fiz um texto sobre Malcolm e Marie. Aí eu pensei, essa coincidência. Falei, não, chega de coincidência. Aí eu fiz uma resenha. O Malcolm e Marie, eu fiz um artigo curto, né? Comentando o UFC afetivo do casal. Né? O ringue, calção e tal, UFC afetivo. E aí você falou do... É um artigo que eu publiquei no início do mês passado, Malcolm e Marie. Posso deixar aí também. Deixa eu deixar para vocês. Publicou onde? Porque é num blog chamado Blog Opinião. Blog Opinião, às quartas-feiras, quinzenalmente, mando um texto para lá, toda quarta-feira, assim, quarta quinzenal. Né? Meu último foi Adão e Eva. Né? O mais recente foi Adão e Eva. É uma história de amor. Você gostou do UFC afetivo, da definição. E realmente um UFC afetivo. Para quem já viu o filme, vai perceber do que se trata. Bom, é uma pena, mas o nosso tempo, né, já se aproxima do fim. Quero agradecer, né, em nome da Afroeducação, em nome do Diálogos, Renato, pela sua disponibilidade. Né? A gente sabe que o tempo realmente tem se tornado cada vez mais um capital bastante caro, né, para a gente que, enfim, está aí desenvolvendo muitas coisas ao mesmo tempo, e você, sem dúvida alguma, é uma pessoa bastante ocupada, né, e a gente agradece demais por essa disponibilidade e por essa maneira, né, acho que tão também afetuosa de trocar conosco e de sempre estar disposto, né, ao diálogo. Então, parabéns e muito obrigada. Sim, sim. Eu também. Eu agradeço muito, assim, de revê-lo bem, é sempre um prazer, assim, uma troca muito amorosa e inspiradora para mim, que eu acho que também fico aí nessa busca de encontrar aí essa possibilidade de novas formas, né? Acho que, no fundo, ficar cascavulhando a branquitude para pensar futuro é ficar tentando encontrar algo que ainda não existe. Então, o amor me encanta muito, repensar o amor me encanta muito. Então, é um prazer, uma alegria, assim, sem palavras, de estar aqui com você, Renato, e um agradecimento profundo, assim, por meu e também do Instituto Ela, que está aqui com a Afroeducação, aqui 1 ano, a gente está aqui nesse programa, nessa parceria, e oxalá cresçam os frutos. E lembro que a última vez que a gente se encontrou presencialmente, pelo menos que eu encontrei o Renato, não sei a Aninha, foi na Flip, sim, né? Foi na Festa Flip. Literária de Paraty. Espero que a gente possa se encontrar lá de novo, né, gente? Essa vida pandêmica tem que terminar. Sim, eu quero estar com o seu livro na Flip ano que vem. Esse ano, nem falo mais desse ano, ele já acabou, mas ano que vem eu quero estar com novos livros, o livro da pesquisa, para a gente sentar naquele banco e conversar de novo. Verdade. Poder se encontrar, é fundamental isso, né? De a gente fazer um encontro, né? A Flip é um espaço muito efervescente, né? De literatura e leitura, pessoas se encontrando, tão fundamental, a gente precisa fazer isso. Eu agradeço vocês, né? Um espaço muito agradável, né? De pensar sobre relação amorosa. Eu acho que é algo tão interessante, tão importante na nossa vida, né? Pensar em relação amorosa é algo que é incontornável, eu diria, né? Que eu acho que é uma das grandes questões que a gente tem, que a gente vive. E vou mandar o Malcolm e Marie também para vocês. Vou deixar aí o Malcolm e Marie, mandar o link, deixar o link aí para vocês, que é do... Tá?
Que legal. Maravilha, tá legal. ótimo. Então, super obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo e também a quem vai nos acompanhar em outro momento, né? A gente agradece muito também por essa, né, por essa parceria nessa audiência tão também querida, tanta gente que a gente, né, já trocou, que a gente, enfim, já conseguiu inclusive trocar presencialmente, felizmente, que esteve conosco aqui também, né, nesse universo virtual. Então, muito obrigada, né, a cada uma de vocês. E nos vemos daqui 15 dias no próximo diálogo, certo? Até mais, se cuidem. Bom resto de dia e bom fim de semana para todos, todas e todos.